Olá, aqui é o Cristiano Moura e nesse vídeo a gente está dando uma olhada geral aqui no Clarity VX Pro. Se vocês derem uma olhada aqui, ó, Clarity VX Pro é o novo plugin de redução de ruído da Waves, bem impressionante. Vou mostrar para vocês já já. Caso você não tenha visto, eu fiz um outro vídeo mostrando o irmão menor dele, que é o Clarity VX, tá bom? Então dá uma olhada também, que eu coloquei mais exemplos aqui. Eu vou tratar só de um exemplo e só vou me preocupar em mostrar as funções mais avançadas, tá bom? Como funciona esse mecanismo, eu expliquei aqui nesse vídeo anterior, tá bom? Aqui eu só vou me preocupar nas coisas extras, que não tem na versão menor, mas tem aqui no Pro. Beleza? Então, se você não tem a menor ideia do que é esse plugin, eu vou te mostrar aqui em um segundo. Vamos dar uma ouvida nesse áudio original. That morning, they stopped at Moody's Diner over there. You must know Moody's Diner. Beleza, o que a gente está vendo tem uma voz, ok? Ruído, né, de rua, né, um ruído externo, e também tem uma sirene aqui apitando toda hora. Então esse é um plugin revolucionário, com uma outra mentalidade. A Waves tem muitos outros plugins de redução de ruído, mas esse é o primeiro com uma nova tecnologia que a gente chama de Waves Neural Networks. A ideia inicial do plugin é muito simples, você tem um grande botão aqui, que na versão Pro você pode escolher se você quer que tenha mais voz ou ambiente. Na versão que eu mostrei, a mais simples, você só pode limpar a voz. Você só consegue puxar aqui para a direita e aí você se livra do som, né, ambiente ali, do ruído. Vamos dar uma olhada como é que ficou aqui. Ó. Vou botar no máximo aqui. That morning, they stopped at Moody's Diner over there. Vamos confirmar como é que era desligado. Vou voltar aqui mais ou menos para o meio. That morning, they Eu vou abrir agora. stopped at Moody's Diner over there. You must know Moody's Diner. Ok? Então é isso que daria para fazer com a versão menor. No Pro, uma das primeiras coisas que você pode fazer é o contrário. Você pode eliminar a voz e deixar só o ambiente. Estou pegando um áudio bem difícil, né, para servir de exemplo aqui para gente, né, claro. E a ideia de você ter só o ambiente é que às vezes pode ser útil tanto para sound design quanto para pós-produção, né, de som para vídeo. Você pode precisar sim do ambiente isolado, seja para criar um efeito, seja para completar algum corte que foi feito na edição, e você precisa preencher só com ruído. Então beleza, agora eu vou seguir em frente, vou pegar essa parte aqui inferior, Advanced Controls, e vamos ver o que mais a gente tem aqui de controle. Então a gente tem uma possibilidade no Clarity VX Pro de você fazer configurações individualizadas por bandas de frequência. Então, da mesma forma, por exemplo, que funciona um compressor multibanda, em que você pode comprimir em quantidades e formas diferentes, em faixas de frequência diferentes, aqui a gente vai poder fazer a mesma coisa com redução de ruído. Então, eu posso vir, por exemplo, só aqui nessa primeira banda, vou apertar aqui o S do solo, e aí você pode ver que a gente consegue ver só o que está acontecendo nessa região, que está indo, né, de 20 Hz até mais ou menos aqui 225 que eu botei, está aparecendo aqui embaixo. Pronto, aqui é só ruído. Se eu puxar para a direita, agora a gente consegue ver aqui a voz. Tá bom? Graficamente fica muito fácil de você perceber, porque quando a gente está colocando muito ruído, ele vai ficando azul. Quando você está colocando mais a voz e eliminando o ruído, está ficando esse rosado, né? Então, além do solo, eu tenho aqui uma opção de ligar e desligar a aplicação dele. Eu tenho uma opção de ouvir só o que está sendo retirado. E aqui eu tenho um volume de ganho, então parecido como um equalizador, eu poderia pegar e atenuar um pouco essa faixa de frequência aqui, como se fosse um equalizador. Aqui em cima a gente tem um controle, que é o controle de quantidade de efeito. Então eu coloco aqui a quantidade geral, vamos chamar assim, e aqui é como se fosse um blend, um mix, onde eu posso colocar realmente 100%, ou misturar um pouco com o som original. Então vamos dar uma olhada aqui em outra frequência. Vou apertar aqui o solo. Vocês conseguem ver que ficou exatamente só a voz, está tudo ótimo. Vou abaixar aqui um pouco para você ver o que eu estava te falando. Agora vocês vão começar a voltar a ouvir o ruído. Ok? Então pensa essa parte aqui como se fosse 4 controles, 1, 2, 3, 4, individuais desse setor aqui, tá bom? Isso aqui é um geral e aqui você ajusta individualmente cada uma das bandas. Legal. Com solo é muito bom, porque então você vai conseguir
ajustar de acordo com a necessidade. Às vezes, nas faixas de frequência mais baixas, nem tinham tanto ruído assim. Você não precisa pegar e forçar tanto a barra. Em compensação, nessa área média, talvez o problema seja mais sério. E aí você vai deixar aqui em 100%. Tá bom? Então, vou fazer um ajuste aqui muito rapidinho. Pronto. Vou dar uma olhada aqui nessa segunda faixa de frequência. That morning, they started to move his dining room. You must not move his dining. Pronto. Agora vamos nessa área aqui. Então, o que eu estou tentando fazer é tentando eliminar o ruído, né? Sempre que eu ouço ele, eu abaixo mais. Continuo ouvindo, abaixo mais. Mas sem pegar muito pesado, claro, para não deteriorar tanto a voz. Ok, vamos para o último. Tem quase nada aqui. Aqui a gente consegue ver que tem um ruído bem constante, né? Shhh. Então eu vou tirar. Pronto. Pronto, vamos ver o resultado que a gente tem então até agora. That morning, they started to move his dining room. You must not move his dining. Agora eu vou apertar o bypass, vamos ver o original. That morning, they started. É inacreditável, inacreditável, né? Lembrando que eu poderia ter feito isso em 10 segundos, né? Eu tô demorando porque eu tô explicando, mas é incrível. Eu vou então tirar aqui o bypass de novo e vamos dar uma olhada agora nesse botão aqui, que vai mostrar a diferença do que está sendo retirado. That morning. Aqui, ó, solei e tô vendo aqui, ó. Consegue perceber que não tem voz aqui. Então quer dizer que está funcionando muito bem. É só ruído. Vamos pro próximo. E apertei aqui, ó. De novo, não tem voz. Maravilhoso. E assim por diante, você vai indo de um por um. Muito bom. Agora, se você quiser, você ainda pode agora completar com ganho. Então, a voz me parece que perdeu um pouco, né, da média e média alta. Então, eu vou pegar aqui essas duas faixas de frequência e vou com esses controles aqui, eu vou puxar o ganho. That morning, they started to move his Aqui, ó, 6 dBs You aqui. must not move his dining. E aqui uns 3 dBs. That morning, they started to move his Bypass. dining room. You must not move his dining. That morning, De novo, desligado. they started to move his E agora eu vou ligar. dining room. You must not move his dining. Beleza. Ok, o que acontece então se você fez esse ajuste, gostou, mas você resolveu que tem que ser tudo um pouquinho mais alto ou um pouquinho mais baixo? Você não vai precisar puxar um de cada vez de novo, tá? Aí você vai usar esse controle aqui, ó. Esse controle é uma maneira de você mexer todos de uma vez só. Okay? Então, as proporções que você fez são mantidas. Isso é muito, muito útil. Outra coisa que a gente pode fazer é deixar o ruído eliminado, porém, a gente pode trazer um pouco de volta aqui as reflexões. Não vai funcionar tão bem neste caso, porque ele está no ambiente aberto, mas quando você limpa o ruído de um elemento que está dentro de uma sala, ele também limpa muito a reverberação e fica como se estivesse um local muito abafado, sem nenhuma reflexão. Então você pode trazer de volta um pouco das reflexões com esse botão aqui. Vamos experimentar como é que vai funcionar aqui e, se for o caso, eu pego um outro exemplo. Vou tirar o bypass. That morning, they started to move his dining room. You must not move his dining. Conseguiram ouvir? Deixa eu só aumentar um pouquinho mais. E, de novo, eu vou zerar. E depois eu vou puxar mais ou menos até aqui, ó, uns 40 aqui. Já deu para ouvir, sim, um pouquinho da ambiência voltando. Ó. That morning, Sem nada. they started to Agora eu vou move botar. his dining room. You must not move his dining. That morning, they started to move his. Perfeito. Então, nem precisou de outro exemplo, deu para mostrar muito bem aqui. Seguindo em frente, vamos ver mais alguns pequenos detalhes e depois eu vou fazer uma abordagem um pouco mais radical ainda com esse exemplo aqui. Aqui do seu lado direito, um outro detalhe aqui é que tem um gate aqui, tá bom? É um noise gate comum, você tem aqui um threshold de abertura, de fechamento, attack release aqui embaixo, tá bom? Então é só para completar. Isso aqui vai ser relevante quando? O noise gate é relevante quando a pessoa não está falando. Então, quando não tem som de voz, ele entra em ação e pode cortar
o som 100%, 40%, 20% e assim por diante, tá bom? Então você regula aqui o threshold, né? Seria esse limiar, né, de fechamento, aqui o limiar de abertura e aqui embaixo attack release. Então agora para encerrar eu vou mostrar de uma forma um pouquinho mais radical, um pouquinho mais exagerada do uso dele, só para você entender por que alguém pagaria, por exemplo, o Clarity VX Pro. Ele é muito, muito, muito mais caro que o outro, que é mais simples e simplesmente tem esse botão aqui. Então, vamos ver até onde essa flexibilidade pode ser útil e vale a pena o preço. Eu vou voltar a desligar, né? Vou botar o som original e eu quero que vocês percebam que tem um beep, pam, 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 que está rolando no fundo também, ó. Vou botar aqui bypass, vamos ouvir. That morning, they stopped at Moody's Diner. You must know Moody's Diner. Tá, não sei o que é exatamente, pode ser uma saída de garagem, pode ser às vezes caminhão dando ré, também tem esse apito, né? E o que interessa é que quando a gente limpa aqui com a redução de ruído, ainda está sobrando uns bips. That morning, they stopped at Moody's Diner. You must know Moody's Diner. That morning, they stopped at Moody's. Beleza, então você está vendo, de vez em quando ainda aparece bip, porque é muito misturado, muito diferente, né, esse som. Então o que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa terceira banda aqui e eu vou usar meio que para isso, tá? Para atenuar esse beep, tá bom? Então eu vou dar um solo aqui, vamos ouvir o que a gente tem de som, vou botar aqui em 0. Ok. Vou tentar achar qual é a faixa. Por aqui. Visualmente também a gente percebe, né, que deve ser aqui, ó. Consegue ver? Então vou deixar ele bem apertadinho aqui. Pronto. Esse é o tamanho mínimo. Ok? Lembra, eu coloquei aqui embaixo para poder ouvir. Agora eu quero retirar isso. Então eu vou colocar aqui em cima, ó. Eu quero a força máxima desse plugin. Tá? Então por isso que eu botei lá em cima. Vou solar. Quase eliminou. Vamos dar uma ouvida como é que tá. That morning, they stopped at Ainda ouvi. Quando ele estava por aqui eu ouvi um pouquinho. Então agora eu vou usar o meu atenuador aqui de ganho, tá? Isso aqui é um ganho, como se fosse um equalizador dessa vez. Então eu estou pegando esse pequeno trechinho, essa pequena faixa de frequência, vou tirar um pouquinho aqui, botar aqui, vai, menos 40. Não vou tirar bastante, na verdade. Menos 40 é muito. Mas deve resolver o problema. Vamos dar uma olhada. That morning, they stopped. Certo? Aqui já não está mais aparecendo. Tinha um bip junto quando ele falava morning. Ok? Então, vou tentar aqui tirar um pouquinho menos. Vou botar aqui em menos 20. That morning, they stopped at Moody's Diner. You must know Moody's Diner. Beleza. De forma geral, vou aumentar todo mundo um pouquinho mais, porque ainda ouvi algumas coisinhas que me incomodaram. That morning, they stopped at Moody's. E tá lindo, ok? Vou botar um pouquinho aqui dos reflections. Quero ouvir um pouquinho de algum som de ambiência. That morning, they stopped at Moody's Diner. You must know Moody's Diner. Perfeito. Então é isso. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido como é que ele funciona, essa técnica de usar as faixas de frequência, né? E mesmo que você tenha entendido, eu recomendo fortemente que você clique no link, vai lá, dá uma olhada, porque tem muitos outros vídeos de outros exemplos, muito práticos, tem uns vídeos super legais que eles fizeram também, que vai ajudar você a entender melhor como ele funciona. Se você quiser saber mais sobre a Proclass, os cursos que a gente oferece na área de mixagem, masterização, restauração e redução de ruído, dá uma olhada na descrição que também tem uns links para cada um dos cursos que a gente oferece. E é isso aí. Um abraço e até a próxima.